Bom dia, confinados, tudo bem? Vamos fazer o vídeo sobre o uso do Google Forms para uso em prova? Então vamos lá. Do lado esquerdo aqui vocês veem a minha tela do Google, né? Que eu reparti a tela em dois. Do lado direito, uma prova que eu peguei de modelo aqui só para copiar e colar, tá bom? Então, como que tudo começa, né? O requisito: você tem que ter uma conta no Google. Se você tem celular Android, mesmo que seu e-mail não seja @gmail, se você tem celular Android, o e-mail que está registrado lá no seu e-mail já é uma conta Google, tá? Então basta fazer forms.google.com, dá o Enter, ele vai te jogar para essa tela aqui. Em branco é o que você clica para abrir uma prova nova, ok? Tem alguns modelos aí para outras coisas, mas para a prova é melhor a gente fazer do zero mesmo. Bom, aí o que eu sugiro? Não mexe aqui primeiro, não. Mexe direto no nome do arquivo, tá? Que aí ele já atualiza a parte do formulário, onde está escrito formulário sem título em fonte maior, já atualiza também. Então, vou adotar o padrão aqui que eu sempre faço. Batizei a minha prova, né? E dei o Enter ou dei o Tab. Aqui, nesse início, eu posso copiar alguma instrução que eu coloque aqui na minha prova física, né? Então, vou só Ctrl+C e Ctrl+V, prova individual sem consulta, responda, né? Posso colocar meu nome aqui, colocar a disciplina, né? Porque até então o aluno só vai ver a tela com as perguntas. Então, eu preciso informá-lo aqui, prova, avaliação oficial 2 da disciplina tal, sobre o professor tal. E aí coloco as informações que eu achar pertinentes, as instruções que eu precisar colocar. Bom, para a gente configurar a prova e ela poder ser corrigida na parte objetiva de uma maneira automática, a gente precisa fazer esse procedimento aqui. Ele pode ser feito a qualquer tempo da edição do seu arquivo aqui. Inclusive, se você fechar, cair, voltar de novo, você pode fazer depois, tá? Mas se a gente já faz agora, a gente já vai colocando a pontuação que a gente quiser para a prova, tá? Então, você vem aqui nos 3 pontos, configurações, na parte de testes, você coloca criar teste e habilita. Opções do teste, liberar a nota. Se a gente colocar imediatamente após o envio, o aluno já fica sabendo a nota que ele tirar, pelo menos para a parte objetiva, logo de imediato. Então, não dá certo se fizermos assim. A gente vai clicar em posteriormente, depois da revisão manual, e aí depende de lá, depois que todo mundo entregou a prova, você verificou que todo mundo entregou a prova, aí tem um botão em que você libera a correção. E aí eu faço um outro vídeo a respeito disso, tá? Posteriormente, depois da revisão manual, então é o que a gente vai marcar, tá bom? As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, corretas, valores, aqui não precisa mexer, tá? Esse retorno aqui vai ser dado só quando você liberar a correção da prova. Bom, feito isso aqui na aba testes, vou vir para a aba configuração. E aí, eu sugiro que você coloque mostrar barra de progresso, para o aluno saber em que momento que ele está da prova, tá bom? É possível embaralhar a ordem das perguntas também. Aí, neste caso, a gente não usa numeração lá nos títulos das questões, porque se elas vão ser embaralhadas, né? Aí fica questão 1, questão 7, questão 3, então a gente não põe numeração nenhuma, tá? Se você escolher embaralhar a ordem das perguntas, ok? Mostrarem para enviar outra resposta, isso aqui não faz diferença, tá bom? Por padrão, o Google configura aqui a mensagem de confirmação da entrega como sua resposta foi registrada. Você pode mudar e escrever outra coisa, como por exemplo, a sua prova já foi entregue e aguarde a correção, ou colocar as instruções que você quiser aqui. Eu mantenho sua resposta foi registrada mesmo e já aviso aos alunos, né? Enquanto ele não vê essa mensagem, sua resposta foi registrada, significa que ele não terminou a prova. Então, ele precisa seguir até o final, até receber essa mensagem. É a instrução que eu costumo dar, tá? Eu já utilizei esse formato para aplicação das parciais no semestre passado, em laboratório. Funcionou super bem, né? Foi bem tranquila a aplicação. Agora vai ser a primeira vez que eu vou utilizar para aplicação
da avaliação oficial. Mas, né, tô indo tranquila por conta de já ter utilizado com avaliação parcial. No caso, em termos de comparar aqui os problemas que os outros professores tiveram em outros cursos utilizando a prova no Moodle, o Moodle, ele sobrecarrega, né? Vai depender de um monte de coisa aqui. Aqui, a gente tá no Google, né? Então, é servidor Google. Então, para isso aqui dar errado, precisa cair um mundo, né? Então, é bastante seguro, assim, dá para ir com bastante tranquilidade, tá bom? Vamos lá para o geral. No geral, é que a gente vai precisar certificar que isso aqui está habilitado. Coletar endereços de e-mail, e aí você deixa marcado, né? Porque quando você botou aqui criar testes, essa opção já foi marcada como obrigatória pela própria configuração aqui da plataforma, tá bom? Mas o legal é a gente habilitar isso aqui, recibo de respostas. Então, assim, além do aluno observar na hora da plataforma, do preenchimento da plataforma, que sua resposta foi registrada, na hora que ele faz isso, ele recebe como se fosse uma confirmação de leitura mesmo, uma confirmação de envio mesmo da prova, tá? Eu acabei de descobrir isso aqui, vou utilizar dessa vez, porque os alunos entregavam a prova e depois mandavam uma mensagem no WhatsApp, entregava a prova, mandava um e-mail perguntando se foi mesmo, ou mandava o print da entrega da prova. Então, assim, isso aqui faz um atalho aí nesse processo todo da insegurança deles de usar esse mecanismo. Então, eles entregaram, eles já recebem quase que automaticamente o, o recibo da prova, né? Como se tivesse assinado a lista de presença ali, mas da ótica da segurança dele ter realizado a prova, tá bom? Então, eu vou passar a usar isso aqui com recibo de respostas e sempre, tá? Aquela pergunta que a gente tinha ventilado durante a reunião, que era, o aluno pode colocar um e-mail fake aqui? Gente, na verdade, ele pode colocar qualquer e-mail, tá? Neste caso aqui, o e-mail dele nem precisa ser Google, não, tá bom? Eu dei uma informação que era para essa função aqui, ó, limitar a uma resposta. Quando a gente clicar aqui em limitar a uma resposta, aí ele precisa usar uma conta Google, tá? Se isso não tiver marcado, pode ser qualquer e-mail. Inclusive, é importante a gente orientar a eles conferirem o e-mail deles, caso contrário, eles não recebem as respostas. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que errou o próprio e-mail. Na hora que foi enviar a correção para ela, que eu cliquei no botão para enviar a correção, logo em seguida, na minha caixa de e-mail, eu recebi uma mensagem de que a mensagem não pôde ser enviada. E eu fui verificar, ela tinha colocado o e-mail errado, tá? Então, se a gente não marcar essa opção aqui, necessário fazer login, para que o aluno entregue somente uma vez, aí a plataforma vai fazer como se fosse uma autenticação, né? Este e-mail aqui entregou essa prova e ele não pode entregar de novo. Então, ela barra uma segunda tentativa de responder. Mas isso é dispensável aqui para nós, né? Porque depois, na hora de visualizar os dados, a gente consegue saber se o aluno respondeu duas vezes a mesma prova, ou se de repente, né, ele negociou com você, professora, marquei errado, ou me atrapalhei lá, me confundi, ou caiu a conexão, e acabou registrando a primeira prova dele, e ele ficou inseguro e respondeu de novo. Não tem problema que a gente consegue ver isso depois, pelos horários lá, como eu mostrei, no sentido de como ficam as respostas, né? Enfim, segue lá. E aqui na aba geral é isso que a gente vai marcar, tá bom? Aí você dá o seu salvar e aí a gente começa a edição da prova. Então vocês percebam que já apareceu um campo novo aqui, endereço de e-mail válido, mas é um endereço não Google, tá? A validação que a plataforma faz aqui é se tem arroba e se tem ponto .com, ou ponto .ind, ou ponto serve, né? Ponto .srv de serviço. Então é só esse tipo de validação que ele faz. Ele não testa para saber se é um e-mail real ou não. Mas aí tem esse prejuízo, né? De o aluno não poder receber a confirmação da entrega dele e nem a correção na hora que você liberar posteriormente, tá bom? Então, ainda que ele coloque o endereço de e-mail, e aí eu tive casos que já aconteceram, né? A pessoa pegou o celular do pai, da mãe para responder, e aí o endereço de e-mail não era possível de eu identificar de quem era, né? Então, lógico que a gente precisa mandar um campo aqui chamado nome, né? No caso, eu coloco o nome completo,
E às vezes eu ainda peço para não abreviar, porque aí facilita a questão da classificação na hora que eu vou fazer o lançamento de notas, né? Aí ele organiza para mim bonitinho, tá bom? Enfim, nome completo. Se eu der um tab aqui, vocês vão ver que não onde está a resposta. Ah, não. Nesse caso, a resposta curta vai se manter, né? Mas o Google ele vai interpretando o tipo de campo que você está criando e o que provavelmente é, tá? Então, por exemplo, se aqui tivesse seletado para múltipla escolha e eu coloquei nome completo, é provável que ele fosse mudar, mas não mudou, né? As graças da vida, não é, gente? Deixa eu fazer um outro teste. Não mudou mesmo. Mas ele costuma mudar, tá bom? Resposta curta é o tipo de resposta que eu vou receber, né? Se ela é uma marcação ou se ela é um texto ou uma fraçãozinha de um texto. E aí eu preciso ir configurando isso, já que eu já criei o teste lá no início, né? A gente já começou. 3 pontinhos, configurações, criar teste. Então, a gente já vai configurando aqui a pontuação também. Nome completo, chave de resposta, 1 ponto. Nesse momento aqui, eu clico e 0, né? Graças a Deus, não precisamos dar pontos para os alunos acertarem os seus próprios nomes, né? Mas era uma situação que pode acontecer. Mas, enfim, nome completo, zerei. E aí, concluo. No nome completo, tem que ser obrigatório, né? Porque para evitar o sujeito de entregar a prova sem nome. Então, coloca essa questão como obrigatória, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Você pode tanto utilizar as ferramentas, eu vou estender aqui, tá? Você pode tanto utilizar essas ferramentas aqui no cantinho direito, que tem adicionar pergunta, importar perguntas, mexer, né, na questão de títulos e descrições, inserir imagens, viu, geral? Dá para inserir imagem, inserir vídeos, né? Ou ainda adicionar sessão. A sessão vão ser as quebras que você vai fazer para a prova para separar o seu conteúdo. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma primeira parte de identificação do aluno de instrução, uma segunda parte com as questões objetivas todas e uma terceira parte com as questões dissertativas. Qual que é o ruim de você, de repente, fazer uma questão objetiva por página? E aí, nesse caso, a cada mudança de questão, eu adicionaria uma sessão. Então, assim, faço a questão 1, adiciono uma sessão, faço a questão 2, adiciono sessão, faço a questão 3, adiciono sessão. Da ótica do aluno, o que ele vai ver é uma pergunta por página, tá? Só que o que é o ruim? Se a gente coloca a questão como obrigatória, ele não consegue passar daquela pergunta para a próxima sem colocar qualquer resposta, ainda que ele chute. Então, se você coloca sem adicionar sessão e todas ao longo, né, sendo permitido rolar até o final e voltar, ele consegue ter uma visão geral da prova e a chance dele chutar alguma coisa só porque ele queria ver a próxima questão e esquecer de mudar, ela diminui, tá? Então, a minha sugestão é usar uma sessão para identificação, uma sessão para os objetivos, uma sessão para as dissertativas, tá ok? E aí a gente põe a barra de progresso e à medida que ele vai avançando nas etapas, ele vai enxergando se está chegando perto de acabar a prova ou não, tá bom? Então aqui, nome completo e tal, tal, tal. Se eu quiser, eu posso colocar aqui também. Eu dou a mesma matéria para várias turmas, sei lá, vai aplicar a mesma prova, né? E eu posso colocar aqui também uma questão para ele identificar qual turma ele é. Então, como eu faria isso? Coloca aqui, turma. E aí, eu mudo aqui para múltipla escolha ou para seleção. E aí eu coloco, vamos supor que eu dei a mesma matéria no 7º e no 8º períodos, né? Aí nesse caso eu estaria usando a mesma prova, né? Não é legal. Mas enfim, só para mostrar o recurso. 7º período, 8º período, tá? Aí, chave de resposta, quanto vale? Vale 0 também, né? Mas é obrigatória? É. E aí, vou adicionar uma sessão, ok?
Aí nessa sessão eu vou começar as questões objetivas. Esse é o título da sessão. Aí eu preciso incluir uma questão da prova, né? Adicionar pergunta. Aí ele já pegou, ele pega por padrão a última opção que você fez na imediatamente anterior. Então, se fosse resposta curta, tinha vindo resposta curta. Se fosse qualquer outro tipo, aqui dentro das opções de questões, ele tinha replicado o que eu tinha feito da última vez, tá? E aí vamos começar a edição. Então, para essa pergunta aqui, eu vou manter a múltipla escolha, né? Vou pegar essa questão, Ctrl C, Ctrl V, e aí vou copiar e colar todas as alternativas, tá? E aí eu não identifico nem numeração, no caso aqui ela já pegou uma numeração automaticamente, né? Eu preciso apagar, caso contrário, lá na hora de embaralhar vai ficar confuso para o aluno. Aqui ele puxou uma letra A também quando eu copiei, então eu apago. Vou copiar agora a letra B, Ctrl C, Ctrl V, limpa a alternativa. Vou colocar a questão C, só Ctrl C, Ctrl V, tá, gente? E aí, você vai seguindo. Copiadas todas as alternativas e arrumadinhas, né? Depois que você tira a identificação que vinha lá do teu modelo tradicional de prova, você precisa marcar ou dar o gabarito para o Google corrigir. Então, aqui é a edição da questão. A chave de resposta é a marcação de qual é o gabarito. Então, simplificação das operações é a resposta para essa. Coloquei aqui, simplificação das operações, quanto vai valer essa questão? Vou determinar lá 1 ponto, 2 pontos. A questão aqui é que não dá para pôr meio ponto, viu, gente? Aliás, deixa eu fazer um teste com 1 ponto mesmo, né? Para ver se. Tá vendo? Ó, não pega. Quando eu coloco 0 ponto, ele não interpreta. Então tem que ser número inteiro. Aí, nesse caso, se você precisar de fração, você dobra o valor da prova e coloca o meio vira 1, né? E depois você calcula isso aí diferente. Mas, enfim, aqui, no mínimo, 1 ponto, tá? Concluo a parte da edição do gabarito e volto na questão. E aí, eu determino, ela é obrigatória? Não é obrigatória? Posso apagar a questão aqui também, né? Coloquei como obrigatória, tá? Aqui tem essa questão do obrigatório, forçando o aluno a chutar se ele não souber. Aí, se você quiser dar mais dignidade, você pode colocar aqui, não sei responder, né? Ou ainda, prefiro não responder, ou ainda nenhuma das anteriores, no caso de dar a opção, tá? Eu nunca costumo fazer isso, não, mas eu sei que tem professor que gosta de dar essa dignidade, né, do menino. Ele não sabe, ele quer falar que ele não sabe mesmo, então ele bota uma alternativa lá para esse o guarda-reio da prova, né? Para ele poder não mostrar mesmo, né, que a dificuldade dele é aquela questão, tá bom? Não chutou e acertou aleatoriamente, mas enfim, isso é critério de cada um. Aí, você vai fazer isso tantas quantas forem suas questões de múltipla escolha, né? Aí eu queria mostrar aqui para vocês uma complicação que acontece quando a gente tem questão de VOF, nesse estilo aqui, que eu estou mostrando do lado direito, tá? Esse tipo de questão aqui é difícil de a gente redigir porque ele não respeita a nossa tabulação. Então, eu arranjei um jeito de fazer. Só que aí eu quebro a sessão, tá? Então, por exemplo, coloquei todas as questões aqui objetivas de múltipla escolha. Para eu fazer a VOF do jeito que a gente gosta de fazer, eu adicionaria uma seção, e aí eu coloco aqui questões de VOF, né? Ou já parto para a questão mesmo, porque ele não me deixa fazer esse tipo de tabulação quando eu escrevo direto, que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu consigo copiar, tá vendo? E aí eu adiciono a questão agora, e aí coloco só essa última instrução. E aí boto as opções lá conforme eu tenho no meu gabarito, tá? Limpo, e aí vamos supor que eu editei tudo ali. Tá vendo? Aqui eu preciso usar
a descrição da seção para manter o formato da VOF. Se eu fizer direto, ele não deixa eu manter o formato. Então, por exemplo, adicionei uma nova pergunta. Se eu tentar copiar essa instrução todinha aqui para dentro da instrução da pergunta, ele perde a configuração e não me deixa. Ó, tô dando um enter, ele não mexe, tá vendo? Então, de modo que eu teria que deixar a questão desse jeito aqui. Opa, não pegou. Não, nem vai me deixar porque ela tá muito grande, creio eu. Não, até deixou. E aí copio. Mas olha como fica ruim de visualizar. Então, se você for usar a questão de VOF, quebra a seção e usa a descrição da seção para alimentar o texto e manter o formato, tá? É o que eu descobri. Então, aqui a gente tem pelo menos, né, uma questão objetiva, uma questão de VOF, a parte da primeira lá, a primeira sessão com a identificação, a segunda questão com as questões objetivas de múltipla. A terceira sessão ficou com a questão de VOF e vou pôr a quarta questão com a questão objetiva. A quarta sessão com as questões objetivas. Boto obrigatória também, escrevo lá a chave de resposta. Nesse caso aqui só tem uma opção, vou pôr ela mesmo só para demonstrar, tá? Incluir uma nova sessão. E aqui, dissertativas. E aí coloco lá a adição de uma nova questão. Qual foi? Lá, né? E aí, nesse caso, ela vai ser dissertativa. Então, eu quero um parágrafo como resposta, tá bom? Aqui, na chave de resposta, a gente vai manter um ponto, mas eu preciso dar o feedback na hora da correção. Então, ele não vai corrigir sozinho, tá? Então, essa pontuação relativa à dissertativa é só quando você avaliar, tá bom? E aí, quer dizer, vamos supor que eu tenha finalizado a minha prova. O que eu faço agora? Eu posso testar a visualização dela e aí eu vejo como a prova ficou, tá vendo? Eu cliquei no olho aqui. Aí do olho eu venho para cá. Ele abre uma nova guia para verificar. Vejo a instrução da prova, endereço. Posso simular aqui, tá? Qual período? Tal período, nome. Confinada da Silva. Próximo. Aí eu tenho a parte das questões objetivas. Ele vai ter que responder, né? Marcar, responder. Foi para a próxima de VOF. Ou não, né? Ou o Google confiável. Ou é a minha rede confiável. Pronto, foi para a parte, né? Aí aqui eu deixei sem título, mas eu poderia colocar objetivas de verdadeiro ou falso. Eu coloquei aqui a instrução. Olha como fica diferente. É o mesmo texto, tá vendo? Colei o mesmo texto. Quer dizer, parte do mesmo texto. Aqui, ele me permite manter a tabulação e aqui ele não me permite manter a tabulação. Então, é um recurso que eu resolvi minha questão de VOF, tá? Usar a quebra de seção e usar a descrição da seção para colocar a questão. E aí, no 8 aqui, eu ficaria só com as afirmativas são, respectivamente, V, V, F, e aí coloco as alternativas. No caso aqui, eu só coloquei uma, né? Vou para a próxima. Ó, tá vendo que legal? Ele não deixou passar a sessão sem responder, tá? Então, vou colocar qualquer resposta aqui e vamos para a próxima, que é a parte das dissertativas. Qual foi? E aí a tua pergunta, né? E aí o aluno escreve e envia, tá? Então, e aqui, ó, sua resposta foi registrada, enviar outra resposta, no caso dele tentar fazer de novo. Você pode tirar esse link daqui para não dar essa confusão, né? Mas também pode deixar que os impactos não são irreversíveis, né? Então, aqui eu testei a prova que eu acabei de confeccionar, com a visão de aluno. Deu tudo certo? Tive que voltar? Se eu tiver que voltar, eu volto aqui na primeira aba e corrijo. Ó, a minha própria resposta já apareceu aqui, tá vendo? Aqui é a edição da prova onde a gente estava mexendo. Perguntas. A parte de respostas, como eu testei nessa nova aba, eu testei e cheguei até o final, ele próprio registrou uma resposta para mim, que foi esse teste que eu fiz. Quando eu clico aqui, eu posso ter uma visão
resumo de tudo que foi respondido, né? Posso ter uma visão pergunta a pergunta e qual foi o score dessa pergunta, o que eles acertaram mais ou acertaram menos, e posso ter uma visão individual. Olha a diferença. Aqui eu vejo a exata prova que eu mesma fiz e o botão de liberar pontuação. Aqui na pergunta, eu vejo cada um com e posso ver as suas respostas não avaliadas. Lembra aquela dissertativa? É essa aqui. E aí eu clico na resposta não avaliada, adicionar feedback, né? E eu avalio a resposta a partir da tabela e dou um feedback para o aluno se eu quiser, tá bom? E aí a gente tem a parte de como compartilhar isso com o aluno, né? Então você vai vir aqui no enviar e uma vez a sua prova estando certinha, você validou tudo, você pega o enviar, coloca aqui no hiperlink, nesse sinal de hiperlink. Pode compartilhar esse endereço aqui ou pode colocar o URL curto, né? Por que se recomenda o URL curto? Se o sujeito tiver que digitar, fica mais tranquilo dele conseguir, tá? Agora, se eles forem Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, aí tanto faz qual dos dois você vai utilizar. Mas pega o URL curto para facilitar, tá bom? E aí a gente dá o copiar e aí a gente disponibiliza ou por e-mail, ou pelo AVA, ou pelo grupo de WhatsApp, do jeito como vocês tiverem combinado, tá bom? Eu peguei alguns outros exemplos aqui de outras aplicações, né? Então aqui a gente finaliza a questão da edição da prova, tá? Peguei uns outros e-mails aí para a gente colocar, para demonstrar. Nesse caso aqui, a prova e a barra, né? Mas ficou bastante parecido ao que a gente já fez, então não vou mostrar esse não. Mas aqui eu tenho um para mostrar a questão, o tipo de questão, múltipla escolha, que eu fiz com grade, tá? Que é a grade de múltipla escolha, que eu posso usar também. Olha como fica o aspecto dela. Respostas da unidade 3, seção 4. Aí eu posso fazer assim também, tá vendo? Aí ali fica uma grade para eles responderem. Isso aqui eu fiz para receber as respostas de um trabalho, tá? É um tipo de aplicação que dá para fazer. E o terceiro tipo de aplicação que dá para fazer é recebimento de arquivos. Então, esse outro formulário eu fiz com discente 1, discente 2, né? É um trabalho em grupo. E aqui eles faziam um upload do arquivo. Então, evita da gente ter que usar o e-mail para trocar, né? Para um método mais lúcido, menos manual, em que os arquivos caem todos numa pasta do Google Drive. Tá bom? Para a parte da correção, pessoal, vou gravar um outro vídeo, tá bom? Beijo para vocês!